Bom dia, paz do Senhor a todos. Nossa leitura bíblica se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 2, e seu versículo 25, que nos diz assim: Então o rei deu ordens a Benaías, e ele foi, atacou Adonias e o matou. Amém. Aqui, nesse versículo, nós vemos que Salomão mandou matar o seu irmão Adonias, com medo que esse quisesse ser rei em seu lugar. E nesse caso, nós vemos que a rivalidade entre irmãos foi provocada por uma disputa de poder e teve como consequência a trágica morte de Adonias. Na manhã desse dia, nós vamos falar sobre a rivalidade que existe entre os nossos filhos, que são irmãos. Eu estou trabalhando numa escola e tenho presenciado rivalidade entre jovens, entre adolescentes, entre crianças, e tenho visto a rivalidade principalmente entre irmãos. E o que nós devemos nos aperceber? Nós, enquanto pais, quando nós nos apercebemos que existe rivalidade entre os nossos filhos, nós devemos, né, enquanto pais, intervir para que esse problema não vá longe demais. Nós sabemos que é normal que as crianças pequenas e os adolescentes briguem de vez em quando. Isso deve servir para que eles amadureçam, para que eles aprendam a interagir melhor entre eles, os ajudem a enfrentar os conflitos humanos quando eles forem adultos. Mas jamais devemos permitir que um relacionamento competitivo entre irmãos chegue ao extremo de causar separação, ódio, tragédias, como aconteceu na história de Salomão e na história de Adonias. Durante esse estudo, eu elenquei 8 causas que podem causar rivalidade entre irmãos. A primeira, eu cito quando os pais favorecem um dos filhos. Nós podemos mencionar como exemplo a história de José e de seus irmãos, que em decorrência do favoritismo do seu pai, José passa, a sofrer perseguição e ter a rivalidade dos irmãos. A segunda causa são os ciúmes. Quando um dos nossos filhos se sobressai mais do que o outro em determinada área da vida, nós sabemos que outro irmão ou irmã pode sentir medo, pode sentir insegurança, e isso pode ocasionar inúmeros desentendimentos. A terceira causa, eu diria que é uma transferência de sentimento. Quando os nossos filhos estão passando por algum problema pessoal, entre seus amigos, entre seu meio, e transfere esse problema no relacionamento com o seu irmão, com a sua irmã. A quarta causa são as comparações. Nós sabemos que os adolescentes e jovens são muito sensíveis a comparações, principalmente quanto à sua comparação física, ao seu desempenho escolar ou às suas habilidades. E quando nós, enquanto pais, fazemos uma comparação desfavorável numa dessas áreas, isso pode marcar demasiadamente um adolescente, um jovem e até mesmo uma criança. A quinta causa seria a identidade. Sabemos que as crianças, os adolescentes e os jovens, eles estão buscando e construindo a sua identidade própria. E por isso, eles ainda muitas vezes estão confusos e eles podem se sentir inferiorizados diante de um irmão, de uma irmã que demonstra maior segurança a respeito de determinada causa, de determinado assunto. A sexta causa da rivalidade, eu diria que é o estresse que pode existir dentro das famílias, quando os pais estão passando por uma fase crítica, quando há crises financeiras, quando há problemas de alcoolismo, entre tantos outros problemas. Isso pode causar estresse nos filhos, fazendo com que eles briguem mais do que normalmente brigaria. A sétima causa, eu diria que é o ambiente doméstico. Os filhos
tanto adolescente como jovens, eles disputam espaço no uso do celular, no uso da televisão, no uso do computador, porque eles buscam individualidade. Nem sempre é possível. E a oitava causa, eu diria que é a carência. Os filhos, eles precisam do amor dos pais. E se esse amor não é demonstrado suficientemente, eles farão de tudo para chamar a atenção. Mas, contudo, porém, entretanto, há algumas orientações que nós podemos seguir, algumas estratégias que nós podemos praticar para evitar que existam rivalidade entre os nossos filhos. Quais são essas orientações estratégicas? Vamos lá. A primeira seria a de conversar, de ter um diálogo franco, um diálogo aberto e honesto com os nossos filhos. A segunda orientação estratégia é de sempre procurarmos a fonte do problema, que muitas vezes não é o irmão, a irmã. Normalmente deles está passando por algum conflito pessoal, na escola, no seu meio, e ele transfere, né, como já foi dito, esse problema para o seu irmão e torna difícil o relacionamento entre eles. A outra orientação e estratégia que nós podemos ter é nos colocar nós nos colocarmos no lugar do nosso filho, da nossa filha, nos compreendermos melhor o problema porque ele está passando e nos lembrarmos de quando nós tínhamos a idade deles, os sentimentos que nós tínhamos, o que fazia com que nós sentíssemos raiva e houvesse rivalidade entre os nossos irmãos. A outra estratégia é ajudar o nosso filho, a nossa filha a avaliar os seus sentimentos, a fazer com que eles reflitam sobre os conflitos que estão vivendo e as suas causas. Nós também podemos estimular o nosso filho, a nossa filha, a expressar os seus pensamentos, ouvi-los e incentivá-los cada dia mais a se expressarmos no nosso contexto familiar, para que podemos entender melhor o que está acontecendo. Nós também devemos tratar cada filho, cada filha, na sua individualidade, respeitando a sua particularidade, a sua singularidade, como o sujeito único que cada um é. E nós também podemos ensinar aos nossos filhos a importância deles perdoarem uns aos outros, se perdoarem enquanto irmãos que estão crescendo no mesmo ambiente e que são pessoas diferentes. Enfim, nós sabemos que a rivalidade entre irmãos não deve ser motivo de desespero para nós pais. Ela deve ser um desafio para que eles aprofundem o relacionamento entre irmãos e que eles amadureçam. Nós, pai, podemos orar pelos nossos filhos. Nós podemos apresentá-los diariamente ao nosso Deus que tudo sabe, que tudo vê, tudo determina. Nós podemos abraçar os nossos filhos. Nós podemos elogiar cada um, mas de forma igualitária. Nós podemos gastar o nosso tempo em dinheiro na mesma medida, na mesma proporção que gastamos com um, gastar com o outro. Nós podemos e devemos não menosprezar nenhum dos nossos filhos. E, principalmente, nós devemos os amá-los como indivíduos únicos que são. Na manhã desse dia, eu oro a Deus que esse problema que pode estar acontecendo no meio da sua família ou no meio de uma família que você conhece, que possamos ter a sabedoria, o discernimento de aplicar as orientações que foram mencionadas aqui, as estratégias que podemos utilizar para que possamos cada dia mais vencer o mal
com o bem, encaminhar os nossos filhos trajetória fora, juntos, na mesma família, em crescimento, em graça, em sabedoria. Glórias a Deus. Que tenhamos todos um dia abençoado na presença do Senhor.